Hoje é dia 27 de outubro de 2008, entrevista com o Maurice Politi, não sei se a pronúncia está correta. Está correta. Entrevista com Janaína e com o Assad. Maurice, então a gente vai começar do começo. Certo. A gente quer saber onde você nasceu, como que era a sua família, a composição da sua família, se você tinha ou tem irmãos, qual que era a formação profissional e religiosa dos seus pais e da sua família. Certo. Bom, eu nasci em 24 de janeiro de 1949, na cidade de Alexandria, no Egito. Tá? Venho de uma família, uma família bastante bem de vida, porque meus pais são descendentes de franceses, os franceses colonizaram o Egito, né? Eram colônia, então em geral o pessoal que era europeu vindo, né? tinham propriedades, meus pais tinham farmácias, meu pai é contador, e somos uma família de 5, meu pai, minha mãe e somos 3 filhos, eu sou do meio, tenho um irmão mais velho e uma irmã mais nova, né? Vivi no Egito, na Alexandria, comecei a escola lá até a idade dos 8 anos de idade. Em 1952, aí tem que fazer um pouco de história, quer dizer, 4 anos depois que eu nasci, em 1952, o Egito era monarquia, a monarquia foi derrubada, tomou o poder um coronel do exército, que ficou famoso na época, o coronel Nasser, que veio com uma visão muito nacionalista, né? Um nacionalismo, não era um nacionalismo socialista, mas era um nacionalismo populista a favor, né? E ele começou a expropriar as empresas estrangeiras, começou com a expropriação de empresas, depois ele foi nacionalizando as escolas. Então eu me lembro, eu e meu irmão, que íamos já na escola, íamos numa escola que era como aqui o Liceu Pasteur, um liceu francês, né? O ensino era dado em francês, eu fui criado na língua francesa, em casa eu falo em francês, então era o idioma que a gente falava. Quer dizer, para você ver inclusive o absurdo do que é o colonialismo, né? Que a empregada, para trabalhar em casa, ela tinha que saber francês, nós não falávamos o idioma do país, que era o árabe, que é o árabe, né? Então o governo começou a nacionalizar as escolas, então de um dia para o outro você ia numa escola onde todo o estudo era em francês e no dia seguinte era em outro idioma, era em árabe, então a gente não sabia, começou a ter dificuldades. E ao mesmo tempo começou uma campanha muito grande pela arabeização do Egito. Em 56, os países coloniais, Inglaterra e França... em 56 ele nacionaliza o Canal de Suez, que era a grande riqueza do país. Aí ele nacionaliza a administração do Canal de Suez, que estava na mão de ingleses e franceses, que tinham construído o canal, vital para a economia do Egito. Ele nacionaliza o Canal de Suez, as potências ocidentais entram em guerra com Nasser. Então tem guerra, mandam tropas, então ele começa a expulsar do país os europeus. E como Israel entrou também em guerra, Israel tinha sido fundada em 48, tinha 6, 7 anos, ela entra na guerra contra o Egito junto com os ingleses e franceses. Nós que éramos de religião judaica também entramos no rolo de ser expulso entre os estrangeiros. Então o que aconteceu? Foram expulsos os ingleses, os franceses, os defendentes de inglês e francês, e foram expulsos todos os que eram judeus. Nós saímos de lá expulsos, sem nada, só com a roupa do corpo, né? Todas as propriedades ficaram lá, e saímos com meus pais e viemos para a América do Sul, como refugiados. Na época também, não sei se vai interessar, mas na época tinha, quer dizer, o pessoal era entre 57 e 59, teve toda uma campanha mundial para receber esses refugiados. Alguns países aceitaram prontamente os refugiados, como foram os países da América Latina, Brasil, Argentina, Venezuela. Você chegava aqui e entrava. E o pessoal que saía do Egito, eles tinham 2 ou 3 opções. Os que eram mais ricos, os que tinham muito dinheiro, tinham dinheiro em banco, tá? Iam para a Europa, porque eram franceses e ingleses, ficavam no país deles. Os que, vamos supor, tinham dinheiro para aguentar um tempo até receber um visa, uma cota, ia para os Estados Unidos. Então tem muito... Hoje você encontra uma diáspora
de judeus originários do Egito em todo o mundo.